O Hora de Agir de hoje é da série de programas Amor à Terra. Vamos falar sobre o sistema agro-silvopastoril, que terá nascido há mais de 1500 anos aqui na Península Ibérica, com o montado em Portugal ou a dehesa em Espanha. Apesar deste ser um sistema que existe desde tempos imemoriais, ele é ao mesmo tempo uma resposta moderna e sustentável para a gestão da terra. Um sistema que integra no mesmo sistema de produção a parte agrícola, a florestal e a pecuária. A presença de árvores e de plantas perenes representam neste sistema mais matéria orgânica e menos erosão no solo. As árvores acabam por ser um local de abrigo para o gado, alimentando também os animais e também capturando o carbono da atmosfera. A biodiversidade é mantida porque há uma maior diversidade de plantas que atrai os polinizadores e controla de uma forma natural as pragas e as doenças. Para o agricultor há também uma maior diversidade de atividades por cada hectare de terra, o que aumenta também a possibilidade de mais geração de receita. O Hora de Agir de hoje é sobre a agroecologia, sobre este sistema agro-silvopastoril mais resiliente às alterações climáticas que nós viemos aqui conhecer e que o convidamos aí em casa a vir conhecer connosco. E neste programa da série Amor à Terra eu tenho aqui novamente reunido comigo a ciência, a professora Teresa Pinto Correia, professor Mário Carvalho e professor José Rato Nunes. Sejam bem-vindos. Professora Teresa, como é que nós temos que olhar para este agro-silvopastoril? Isto não é um sistema do passado, pois não é algo que nós podemos hoje recorrer como algo moderno para a gestão da terra, não é? Eu acho que nós podemos usar, são sistemas que já existem há muito tempo, não é? Portanto, são sistemas do passado porque eles vêm do passado e têm a ver com a abertura das florestas que existiam em várias regiões do mundo pela agricultura. Portanto, o homem começou a querer criar animais e a produzir cereais e foi abrindo florestas e foi criando esse tipo de sistemas quando eles eram mais adaptados. Portanto, são muito importantes como sistemas, sobretudo em regiões mais próximas de climas áridos, com mais dificuldade de produção agrícola de uma forma mais intensiva, onde esta complementaridade é uma forma de defesa em relação às dificuldades do meio, às restrições do meio. Portanto, são sistemas que têm vindo a ser descritos cada vez mais e falados em termos dos círculos que se preocupam com a ligação entre a agricultura e as condições ambientais como sistemas muito adaptados e nos quais importa investir muito mais para conseguir manter um sistema produtivo, mesmo nessas condições mais difíceis com as quais nós vamos ter que estar confrontados também, nomeadamente em Portugal. É um sistema mais resiliente às alterações climáticas. Sim, sim. São sistemas mais resilientes porque, no fundo, tem o pastoreio, mas tem as árvores que produzem uma parte dos alimentos, os animais podem estar à sombra quando está mais calor, também é interessante, ou podem estar abrigados do mau tempo. Mas há várias outras qualidades que são importantes, não é? Por exemplo, essa questão de haver várias fontes de alimento para os animais, que podem ser os frutos, mas também as próprias folhas das árvores, em alguns casos. E há alguns casos, nos sistemas tradicionais, onde se fazia a poda das árvores, de forma aos animais poderem alimentar-se das folhas. Portanto, são sistemas muito inteligentes, no sentido de realmente se aproveitar tudo o que a natureza pode dar para a produção que interessa ao homem. Professor Mário Carvalho, isto é um sistema... É uma agroecologia que está na maior parte do Alentejo, não é? Faz parte aqui da nossa paisagem. Sim, é muito diferente. É uma agricultura que, trabalhando num meio muito difícil, que é o sequeiro do Alentejo, é obrigada... Que é a maior parte do Alentejo. A agricultura de sequeiro é aquela que verdadeiramente sustenta o território, porque o regadio é sempre uma percentagem relativamente pequena do território. Mas estes sistemas são sistemas que só conseguem sobreviver num meio tão difícil de trabalhar porque trabalham com a interação entre todas as atividades e quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista ambiental. Do ponto de vista económico, por exemplo, uma despesa de um sistema florestal é a limpeza do mato, que no caso de um sistema agro-silvopastoril é feito pelos animais. E não só é uma fonte de alimento para o animal, como o animal mantém o terreno limpo do mato e reduz drasticamente o risco de incêndio. Mas também a árvore fornece o fruto aos animais e fornece a cortiça e, portanto, temos não só uma série de interações entre atividades que tornam cada uma delas, do ponto de vista económico, mais sustentável, num ambiente em que a rentabilidade de cada uma delas é muito baixa, mas também do ponto de vista ecológico,
porque a biodiversidade que o sistema permite torna certamente o ecossistema muito mais resiliente à heterogeneidade, à irregularidade do clima que caracteriza o clima mediterrâneo. Portanto, é de facto uma agroecologia de elevadíssima complexidade, foi criada há muito tempo. O que nós temos a obrigação de fazer nos tempos modernos é aplicar a ciência atual, a melhorar e a desenvolver um sistema que é milenar, mas que pode e deve ser sempre acompanhado pela evolução do conhecimento. E nós fomos até Arronges, ao Monte Sancho, ouvir Inês Dragão, que faz produção de ovinos. Foram feitas duas alterações principais, foi os animais, que tínhamos bovinos e passámos a ter ovinos, e foi o que fazíamos de cereais, fazíamos 250 hectares de cereais e transformámos toda essa área em pastagens e prados permanentes para os animais. Aquilo que nós fazemos aqui é, como implantámos pastagens biodiversas e prados, temos muito pouca necessidade de mexer na terra. Quando fazemos os fenos para os nossos animais, fazemos com sementeira direta, o que acaba por não aproveitar toda a parte de matéria orgânica que já existe na terra. Usamos o churume dos nossos animais para a adubação. Esta alteração deve-se também ao facto da alteração climática, porque a precipitação começou a ser muito pouca, nós não temos qualquer tipo de hipótese de transformar em regadio, de uma forma natural, e então optámos por continuar no sequeiro, mas transformar de forma a termos um maior número de animais e com a densidade de pastagem suficiente para os alimentar. E quando nós olhamos para este debate relativamente à necessidade de produzir alimentos, de nós termos uma agricultura mais intensiva, quando contrastamos com ocupar áreas de terra com este tipo de sistemas, não estamos também aqui a prejudicar a questão da segurança alimentar ou estes sistemas são conciliáveis? Na minha opinião, são conciliáveis. Estes sistemas agrosilvopastoris, muitos deles são no sequeiro do Alentejo, terras de pouca espessura, terras pouco produtivas, em que se colocarmos aqui uma agricultura mais intensiva, arriscamos a destruir completamente esses ecossistemas. E então passaremos de um ecossistema que não é intensivo para zero. Para este tipo de... São solos pouco evoluídos, devido ao clima que nós temos, devido à nossa geologia, não são solos muito profundos, não são solos com boas características agrícolas, ótimas características agrícolas. Portanto, para culturas super intensivas são solos que serão sempre limitados e são frágeis. Se nós já colocarmos esse tipo de agricultura, embora o agrosilvopastoril seja um sistema que não seja de elevadíssima produção, tem produção. Nós, ao substituirmos por culturas super intensivas, culturas intensivas, arriscamos que passados alguns anos teremos de lá zero, porque é desequilibrado, não faz sentido. Mas o que é possível produzir nesse sistema agrosilvopastoril na parte agro? É só a alimentação para os animais ou é possível aí acrescentar alguma renda para o agricultor? Depende. Geralmente nas explorações agrícolas agrosilvopastoris têm sempre umas várzeas que são melhores, mais baixas, solos mais profundos, em que se poderão fazer algumas forragens até para complementar a alimentação animal quando as pastagens não os conseguem suportar, não os conseguem alimentar. Pode-se pensar em algumas culturas nessas várzeas, nessas zonas mais produtivas, o que sempre se fez, não estamos a inventar nada, isto sempre se fez, isto é ancestral e sempre foi feito dessa forma. E aí sim há um certo equilíbrio, porque estamos a explorar de uma forma um bocadinho mais intensiva, não é intensiva, é um bocadinho mais intensiva, zonas de maior aptidão agrícola, deixando as outras zonas para produções que não são tão intensivas, mas que são equilibradas para aquele ecossistema. E o importante aqui é o ser equilibrado para aquele ecossistema. Precisamos de alimentos a nível mundial, mas o erro é nós tentarmos produzir nessas zonas, como foi a célebre campanha do trigo, erradas. Produzir nas zonas erradas porque arriscamos a passar de uma produção que não é alta, não estou a dizer que é baixa, estou a dizer que não é alta, para quase zero. Mas como é que nós, dentro do sistema agrosilvopastoril, podemos melhorar esta qualidade dos solos? Como é que podemos fazer com que eles melhorem a sua função? A qualidade... mesmo não tendo esta qualidade elevada, como é que nós a conseguimos melhorar? A resposta é sempre a mesma. Eu tenho que aumentar o teor de matéria orgânica do solo. E para isso eu tenho que aumentar a produtividade primária do ecossistema, ou seja, a produtividade das plantas. E a seguir tenho que ter uma estratégia Mas que aí me os mantenha... animais ajudam.
os animais ajudam no sistema porque os animais aproveitam terras que não podiam produzir outra coisa que não fosse pastagem. E, portanto, se eu não tiver animais, não faz sentido ter pastagem. E se não faz sentido ter pastagem, eu não trato da terra para assegurar a produtividade primária das plantas, ou seja, da pastagem. Portanto, isto está tudo ligado. Eu tenho que ter um rendimento económico para haver incentivo ou investimento na melhoria da fertilidade do solo. Porque sem a componente agro, a componente pecuária sai prejudicada, porque se não houver pastagem, ela tem que ser adquirida, não é? E essa está a ser muito penalizada pelas alterações climáticas e também fruto de uma degradação dos termos de troca. O que é que isto quer dizer? Que o preço dos fatores tem vindo constantemente a subir e o preço das culturas que o agricultor vende não sofre esse aumento. Portanto, a margem é cada vez menor. E aí compromete a sustentabilidade económica. Compromete a sustentabilidade económica do sistema, porque os restos das culturas que se faziam na componente agro eram uma fonte de alimento muito importante para o verão, quando as pastagens não estão a crescer, que neste momento não está disponível. Portanto, o agricultor é obrigado a substituir isso por forragem, que é um alimento muito caro. E é aqui que o conhecimento tem que entrar, porque nestas novas circunstâncias que o sistema tem que enfrentar, tem de ser a ciência a trazer a solução. José Rato Nunes, que tipo de produtos é que podem sair do agro-silvopastoril e que servem de renda para o agricultor? Tantos. Temos o porco alentejano, temos as raças autóctones, o mortelengo, o alentejano, temos os nossos ovinos, temos, sei lá, uma quantidade de animais que saem deste ecossistema, mas com uma qualidade muito, muito alta. Nós não podemos comparar o porco alentejano a um porco de engorda. Tem a ver com a qualidade da bolota? Tem a ver sobretudo com a qualidade da alimentação. Os animais têm uma forte influência genética. São o que são, por influência genética, pela sua evolução ao longo de milhares e milhares de anos. Mas depois têm uma fortíssima componente pelo aquilo que comem. E o agro-silvopastoril tem uma influência enorme. Um porco preto com a mesma linha genética, acabado a ração ou acabado da bolota, são duas coisas completamente diferentes. O perfil de ácidos gordos de um presunto não tem nada a ver. O valor económico desses animais não tem nada a ver. Estamos a falar também de um bovino de raça alentejana, pode ser acabado numa engorda intensiva. Não são os mais apropriados por isso, mas pode acontecer. Não tem nada a ver com um animal que seja alimentado a campo, seja de pastagem, nada vezes nada. Portanto, nós temos produtos de elevadíssima qualidade. Agora nós temos é que saber vender esses produtos e aí vem a segunda parte em que nós estamos a falhar um bocadinho. Porque nós não estamos a conseguir valorizar estes produtos destes ecossistemas agro-silvopastoris, não estamos a conseguir diferenciar perante o consumidor e criar-lhe um valor acrescentado que torne estes sistemas rentáveis. E depois caímos naquela situação de não se pode fertilizar uma pastagem porque o retorno económico é fraco, não se pode fazer isto, não se pode fazer aquilo, não se pode cuidar como se devia de cuidar, porque o retorno económico é fraco. Quando nós produzimos aqui uma quantidade de produtos que chegam ao mercado a um preço que a mim me dá... Até um bovino destes, ou um ovino que leva daqui 1 ano e meio a ser criado na natureza, com um encapeçamento baixo, comendo produtos naturais... Quanto é que vale esse animal relativamente a um que é feito à base de alimentos concentrados? Nós não estamos a conseguir diferenciar, mas temos aqui um manancial para vender produtos de qualidade, quer em Portugal, quer para o resto da Europa, que temos que ter certamente em consideração, e daí virá grande parte, não total, mas grande parte do retorno económico para estes sistemas. Mas o agro-silvopastoril, nós aqui falamos muito do montado com o sobreiro e com a azinheira, mas há outro tipo de agro-silvopastoril sem ser com estas árvores. No mundo há muitos, nem todos, já houve mais, já houve no norte da Europa, havia muito, na Escandinávia havia este sistema e tem-se vindo a perder, portanto temos só floresta onde é possível ter, aqui não é possível ter agricultura. Tipo de árvore, será isso? Varia o tipo de árvore, mas temos muito atualmente na América do Sul, temos bastantes sistemas com estas características, no Brasil, na Colômbia, na Argentina, temos sistemas deste tipo, temos alguns em África e o princípio é sempre o mesmo, é aproveitar solos que são pobres, que não poderão ou não poderá ser feita uma agricultura mais intensiva e mais especializada, tem-se pastagem, tem animais e os animais beneficiam também das árvores e há um rendimento também da componente arbórea para o produtor. Portanto, este sistema existe, ele tem vindo a perder importância no sentido do conhecimento e de todas
as entidades que estão ligadas ao sistema agrícola, ao regime agrícola, que se focaram na agricultura mais intensiva e, portanto, perdeu-se a produção de conhecimento e a atenção aos produtores e o aconselhamento aos produtores deste sistema, que deveria ser absolutamente um investimento no nosso país para conseguir manter um sistema que, de facto, consegue manter uma produção numa região onde os solos estão degradados, onde as condições são difíceis e vão ser ainda mais difíceis no futuro. Nós vamos ter menos precipitação, vamos ter temperaturas mais altas e não vai haver mais água. Portanto, não vamos conseguir regar todo o Alentejo. É preciso realmente uma gestão muito cuidada do ecossistema. E nós fomos até a América do Sul conhecer o trabalho que está a ser desenvolvido pelo CIPAV. CIPAV is the Center for Research on Sustainable Agriculture. It's a research center based in Cali, Colombia, and has a mission to work in the development of sustainable agricultural production systems, and based mainly on research, training, and spreading the information about sustainable agricultural production systems. It has 4 research areas. One is sustainable cattle ranching or livestock. The second one is environmental services. The third one is ecological restoration, and one related to aquatic systems. And in all of them, we interact with farmers and with them to create, to adapt some information related to environmental protection and production with the natural resources we have available in Colombia. So we started working in silvopastoral system, which is a combination of trees, crops, and herbs that could be directly browsed by animals, or that serve as a protection or as an extra resource by producing fruits or some other resources for the farm. Mais de 140 milhões de hectares em todo o mundo são sistemas agro-silvopastoril. É uma área equivalente a cerca de 45 vezes Portugal continental. Mas este número pode crescer, e pode crescer muito, porque existem no mundo mais de 1.000 milhões de hectares onde este sistema pode ser desenvolvido, juntando agricultura, produção florestal e pecuária. Promover o agro-silvopastoril irá também reduzir a pressão sobre a deflorestação e assim também a consequente redução das emissões de carbono, que infelizmente ainda acontece em muitas regiões com o objetivo de aumento de áreas para a criação do gado. Há estudos que indicam que no agro-silvopastoril os ruminantes também digerem melhor a pastagem e emitem menos emissões de metano, esse que é um poderosíssimo gás de efeito estufa. Um sistema que é melhor para os animais, para as árvores, para as plantas, que permite também uma maior diversificação de produtos e, por isso, mais fontes de renda, que é mais resiliente às alterações climáticas e, por isso, um aliado. Uma boa solução, quer de mitigação, quer de adaptação às alterações climáticas, que nós viemos aqui conhecer em mais uma Hora de Agir. E hoje fica por aqui e nós já sabe, temos encontro marcado na próxima semana. Um abraço amigo e até lá.